Agora, Carmen, o doutor Fábio falou sobre o visto que é concedido aqui, que mesmo com esse visto, quando você chega lá no aeroporto, você pode ser barrado. Isso pode acontecer com o intercambista que vai ter endereço fixo, que vai ter uma escola em que ele vai estudar, comprou 1000 comprovantes, que eu imagino que vocês levem a documentação. Isso acontece, eventualmente, a depender do país? Pode acontecer? O doutor Fábio foi muito coerente. Isso pode acontecer. Por isso que a gente sempre faz um momento, né, eu chamo de meeting day, uma pré-análise, para a gente depois levantar todos os documentos, né, antes da viagem de cada cliente, na semana da viagem. A gente sempre faz um encontro antes da viagem, justamente para revisar toda essa documentação. Mas é muito raro acontecer. Não é uma coisa que acontece, né? É porque eu me lembrei, sabe do que, quando o doutor Fábio falou, do caso daquela estudante paulista, eu acho, que ia participar de um evento na Espanha. Eu não lembro se ela já ia para fazer mestrado ou doutorado, ou se ela ia participar de um congresso e apresentar um trabalho, uma coisa assim, que teoricamente, né, enfim... e deve ser uma frustração, né, quando você tem principalmente uma viagem de estudo, de crescimento, de enriquecimento pessoal. Férias também, né, óbvio, você tem uma frustração, mas quando você pensa numa viagem de 6 meses, 7 meses, ou um ano de estudo, que você investiu, deixou várias coisas de lado, e você chega lá e faz um bate-volta, deve ser uma situação bastante complicada. Os oficiais de imigração erram porque são seres humanos também, né? Mas a grande probabilidade que pode ter acontecido no caso dela foi realmente da falta de algum documento, né? Então, por exemplo, muita gente não valoriza o seguro de saúde internacional. Na Europa, é obrigatório, né, que você tenha um seguro com cobertura de pelo menos 30 mil euros, ou equivalente a 50 mil dólares. Tá? Se você não tiver essa cobertura, você pode estar com tudo, pode ter acomodação, pode ter passagem de ida e volta, você pode atender todos os outros pré-requisitos. Mas você pode, ao chegar no país, né, ser, inclusive, a linguagem certa, né, doutor Fábio me permita, ser repatriado, não é deportado. Deportado é quando você comete um ato ilegal. Exato, na ilegalidade, né? perfeito. Então você foi impedido de entrar no país, então você é repatriado. Você volta para o seu país, entrada, perfeito, por não atender os pré-requisitos. E quando há a repatriação, eu fico com alguma negativa no governo daquele país? Não necessariamente. Pode entrar novamente. A única hipótese de não voltar lá seria no caso de expulsão. Mesmo na deportação ou na repatriação, a expulsão possível acontece quando, doutor Fábio? Na verdade, quando comete um crime no país ou quando algo de relevância nacional, né? No caso do Brasil, nós expulsamos o estrangeiro que aqui comete um crime ou que não esteja adequado aos nossos interesses nacionais. O próprio ouvinte ou alguém que ele conhece deve conhecer alguém que é filho de italiano, filho de alemão, filho de alguma outra pessoa, um estrangeiro que mora aqui há muito tempo e tal. Essa ancestralidade, seja do país que for, ajuda de alguma forma na procura por trabalho, nos intercâmbios? Como é que ela funciona para quem vai morar fora do país, mesmo que seja por um curto período? Você diz um cidadão, uma pessoa que tem... Porque muitas vezes a pessoa até chega a cogitar por conta de uma viagem iminente, poxa, meu pai é italiano, poderia ver se eu conseguia tirar a cidadania europeia. Sim. Isso ajuda? Se a pessoa tiver a cidadania, né, com certeza, para ele encontrar trabalho, principalmente na Europa, é super tranquilo, né? Porque ele pode, um europeu, se uma pessoa for italiano, por exemplo, ele pode trabalhar em qualquer país, né, da Europa, né, do espaço Schengen, mais Inglaterra e Irlanda, né, que não fazem parte. Então, ele pode estar na Inglaterra, pode estar na Espanha, pode estar em qualquer país e pode trabalhar e entrar livremente, sem nenhum problema. O grau de separação nessa ancestralidade, se é filho, se é neto, isso varia muito nessas facilidades de país em país? Varia. Eu confesso que eu não sei exatamente como é que funciona em cada país, né? Porque essa não é a minha especialidade. Mas a gente tem uma noção, né? Por exemplo, o espanhol, né? Para você tirar o passaporte espanhol, tem que ser... seu pai tem que ter, o pai ou mãe, né? O italiano, por exemplo, teve uma época que, se fosse a mãe, não poderia, né? Exatamente. Teve uma situação dessa. Se me permite, é um pouco mais jurídica essa pergunta, é o critério, né, de nacionalidade. Na verdade, existem vários critérios, né? O jus sanguinis, o jus soli, que é quando a pessoa nasce, né, no território. O jus sanguinis, quando provém do sangue. E existe um critério misto, né? No Brasil, a gente fala que existe um critério misto. O que tem, na verdade, é a Lei de Introdução ao Código Civil, que fala um pouquinho disso aí. E, na verdade, cada país é que vai determinar. Então, não necessariamente uma pessoa que é filho de outro
residente de outro país, na verdade de outro nacional, vai ter a nacionalidade. Isso depende muito do critério de cada país. E aí são inúmeros critérios, né? Vamos dizer, a Itália adota o critério de jus sanguinis, Portugal também adota esse critério de jus sanguinis, além do jus soli, obviamente. Então são inúmeros critérios, aí depende caso a caso, e é bom que a pessoa, na verdade, o intercambista ou aquele que pretende ter a nacionalidade, procure, né, o Ministério das Relações Exteriores, procure uma orientação de um advogado, que aí sim, estudando caso a caso, ver qual é o assunto. Agora, doutor Fábio, o critério sanguíneo nunca vai muito longe, né? Eu não lembro de ter visto nenhum país que vá além de avós, né? Assim, muito longe, assim, na ancestralidade mesmo, né? Nunca é tão... Porque, assim, num país como o nosso, no Brasil, por exemplo, eu imagino que, assim, pouquíssimas pessoas aqui não tenham um ancestral qualquer lá atrás, europeu, ou índio, ou africano. Mas, assim, a maior parte dos países se conta mais pais e avós, né? Aquela proximidade um pouco maior, né? Perfeito. Obviamente eu não estou a par de todas as legislações do mundo, mas funciona mais ou menos assim mesmo, né? Tem que ter um critério muito de proximidade. Por exemplo, em Portugal, para se conseguir o jus sanguinis, hoje é preciso que haja um ancestral vivo. Então, passa de geração para geração. O avó passa para o pai então passa para o filho para os seus filhos. Se nessa escala houver alguém morto, na verdade, né, alguém vier a falecer, então não se consegue transmitir a nacionalidade pelo critério de jus sanguinis. Mas isso varia de país para país. E essa é uma observação, né, que assim, a pessoa que pretende conseguir a nacionalidade em um outro país tem que ficar atenta, né? Porque realmente... E muitas vezes é uma coisa demorada. Tem limite de idade também. Tem limite de idade. E a quantidade de documentação, né? Eu tenho uma amiga que conseguiu a nacionalidade espanhola, mas que demorou, foi mais de um ano, levando documentação, trazendo documentação, pegando documentação. Ela acabou indo para lá, conhecendo todos os parentes, pegando documentação lá também. É uma coisa que não é, né, das mais... E dizem que às vezes falta um documento, né, atrapalha todo o processo. E aí você começa de novo, né, mais um mês, porque você tem prazos também, os documentos, Na verdade é uma situação até muito curiosa, porque tem que trazer toda a vida do seu ancestral. Então a pessoa lá atrás, o seu avô, você tem que fazer necessariamente o nascimento dele, é como se fizesse o nascimento dele, um registro civil, para depois fazer o casamento, para depois fazer o divórcio, e aí vem os seus pais, é como se eles estivessem nascendo novamente num registro civil. É muito curiosa a situação, mas é empolgante, eu diria. Inclusive, eu vi casos também de pessoas que vieram, que fugiram, né, de seus países, fugiram da Itália, por exemplo, vieram para cá e aí se registraram com outro nome aqui. E aí muita gente, né, completamente assim, o processo. Fizeram alteração, mesmo alterações mínimas. Muitas vezes nem é uma mudança de nome, né? Algumas pessoas fizeram mesmo mudança de nome. Algumas fizeram alterações para que o brasileiro tivesse mais facilidade em falar o nome, né? Porque há nomes estrangeiros que são muito complicados também, né? E na hora de falar e escrever. E realmente isso é uma dificuldade a mais, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui de ordem muito vivencial mesmo, até para o Guilherme. Como é que o brasileiro é visto em outros países? A gente tem aqui pessoas que são três pessoas que já passaram por intercâmbios. Portugal, Inglaterra, no seu caso... Inglaterra também e Canadá. Como é que o brasileiro é visto no outro país? Que também conta de alguma forma por emocional e até para a possibilidade do intercambista, a pessoa que vai morar fora, permanecer naquele local, não é? Claro. Eu tive a vivência de morar em Vancouver, que é uma cidade no Canadá. E por se tratar de uma cidade onde existem muitos intercambistas e muitos imigrantes, você passa a existir numa relação de ambiente muito respeituoso. Então eu me senti, como brasileiro, eu me senti tão bem tratado como um canadense que estava lá, como um inglês, ou até mesmo um asiático, né? Será que isso tem a ver com o fato de que o Canadá tem uma cultura, talvez estou falando como leigo, uma cultura de receber muitos estrangeiros? Será que isso facilita? Você sente alguma coisa assim? Totalmente. Eu não tenho dúvida de que o fator principal dessa vivência harmoniosa está em função disso daí. O brasileiro também tem naturalmente aquele perfil carismático, que desperta um pouco da atenção das pessoas que moram lá e são, de certa forma, mais frias. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha há muito tempo, diz que sempre que aparece um brasileiro por lá, a primeira coisa que o alemão faz é procurar um CD de samba para poder recebê-lo. É comum. E vocês, como é que vocês acham, dentro da experiência que vocês tiveram, que o brasileiro é visto no exterior? O lado bom e o lado ruim, né? Porque a gente também não é só bom, a gente sabe disso. Que existem algumas pessoas que olham o brasileiro meio assim, né? Achando meio exagerado. Vocês vieram do país do jeitinho? É verdade. A minha experiência na Inglaterra, né, foi muito similar ao do Guilherme. Eu me senti muito respeitado. Acho que as pessoas respeitam muito, são educadas. Muita gente fala, o povo frio,
mas não é bem assim, é da forma que você encara, é a cultura deles, a gente tem que também respeitar isso, né? Apesar de que em Londres, né, assim como em Vancouver, é uma cidade muito multicultural, né? Então tem pessoas oriundas do mundo inteiro, de países até que você nem imagina que existe, tá? Então, você é de onde? Eu sou de, né, fala Santa Lúcia. Isso é Santa Lúcia? Onde é Santa Lúcia? Mas aí depois você vai conversando, vai conhecendo as pessoas e vai entendendo como é também que funciona em cada cultura. Então, por exemplo, muitos árabes, né, que eu conhecia, amavam futebol. Você falava de Ronaldo, a sensação, né? Pessoas também de países, né, da Jamaica, né, como a Jamaica, por exemplo, né? E entre outros países, né, a gente percebia que tinha uma admiração muito grande, principalmente pelo futebol, né, e também pelo carnaval. Só eu tive uma experiência um pouco diferente, né? Eu fui em Portugal, na verdade, em Portugal já existe assim um preconceito contra os brasileiros, na verdade. Piada, então nem se fala, né? Na verdade... Todas as nossas piadas de português têm versões em brasileiro. Não é verdade. Nós somos mais cruéis, que sofrem. Na verdade, logo quando cheguei em Portugal, cheguei na companhia de uma amiga também que fez o mestrado junto comigo, também é professora hoje da FIB. E a primeira impressão já foi terrível, vamos dizer assim, né? E, como Camilo falou, primeiro tem toda aquela análise no aeroporto e tal, e nós sabemos que o brasileiro tem uma forma de se vestir muito diferente, né? Dos outros países frios, enfim. E já chegamos, já tivemos aquela primeira impressão, né? Porque a verdade é que é tratada como se estivesse procurando trabalho, como se fosse realmente legal. Por sorte, tivemos todos os documentos lá, a precaução toda, tivemos assessoria, inclusive, de uma empresa intercambista, uma empresa que conhece muito da área, embora advogada, a gente também, né, pede um pouco de experiência profissional. E logo em seguida nós tivemos, então, nossa experiência morando em Lisboa. E logo no início foi muito duro, foi muito difícil. Existe um preconceito, sim, contra o brasileiro lá, pensa que nós estamos lá para tomar o mercado de trabalho. E isso, então, vai se dissolvendo a partir do momento que ele vai te conhecendo, vai vendo a sua rotina, vai vendo, na verdade, que você é um estudante, que é um Erasmus, que chama mais ou menos, mas um estudante universitário, é um advogado que está ali, na verdade, para somar, para estudar, para adquirir conhecimento. Nós estamos, na verdade, prestigiando. Mas eu vou dizer que eu já vivi os dois lados, tanto do preconceito como depois até de uma certa admiração ao brasileiro. E a gente consegue mudar com a nossa simpatia, a gente consegue mudar um pouquinho isso. E tem que estar aberto, né, para conhecer uma nova cultura e para entender também, né, porque eu acho que de uma forma geral o brasileiro é muito aberto a quem vem de fora. A gente estava até comentando que a gente tem mania de colocar todo estrangeiro no colo, de uma forma geral, né, pergunta alguma coisa, você vai, tenta ajudar, tenta falar na língua dele, enfim. E a gente tem que estar aberto quando a gente vai para fora, a cultura que pode ser diferente da nossa, né, pode ser não colocar no colo, pode ser não querer conversar muito, né, nem dar boa noite para você, por exemplo. Tá certo, a gente conversou aqui sobre intercâmbio, sobre morar fora, sobre essa relação com outros países. E estiveram com a gente aqui o Dr. Fábio Gouveia Carvalho, ele que é advogado, é mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, sobre a qual ele falou aí um pouquinho da experiência que teve, e também professor de Direito Internacional da Faculdade Rui Barbosa. Dr. Fábio, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estamos dispostos aí para próximas, né? Quem sabe. Também esteve conosco, está aqui ainda, né? Conosco, claro, o administrador, e que fez intercâmbio no Canadá, passou 7 meses por lá, Guilherme Vargens. Guilherme, muito obrigado, um bom dia. Obrigado, Silvana. E o empresário, dono de uma agência de intercâmbio